Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-lo com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer jus ao lema Confiança no Futuro. Fazemos sempre o que for necessário para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos o que mais ninguém faz com toda a tranquilidade. Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo. Fazemos o nosso melhor hoje, acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam feliz. Para que continue a fazer de nós o melhor banco de Angola. Já pensou no que podemos fazer pelo seu futuro? BAE. Confiança no futuro. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 216 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, cuja sigla é OCPCA. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo o prazer cá estou todas as quartas-feiras das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 22 de junho de 2022. Contas na Hora. Este programa conta com a produção da JCSF Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, direção de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. O Portal do Contribuinte é uma inovação que foi criada pela Administração-Geral Tributária com o propósito de facilitar e melhorar os serviços prestados aos contribuintes, melhorar as condições de trabalho dos contabilistas e técnicos das repartições fiscais, garantindo eficiência, celeridade na arrecadação de receitas e comunicação entre a AGT, os contabilistas, enquanto intermediários na relação com os contribuintes. Na edição 215, falamos com os contabilistas das províncias da Huila, Benguela, Luanda e Kwanza Norte. Tínhamos parado em Benguela, vamos regressar a Luanda e em Luanda eu vou chamar a Isabel. Bom dia, seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, Isabel. Seja bem-vinda ao Contas na Hora. Isabel, conta-nos a tua odisseia em sede do tratamento das obrigações fiscais nos últimos tempos perante o Portal do Contribuinte. Mas agora mencione também os pontos positivos que há em utilizar o Portal do Contribuinte. Bom dia, caros colegas, bom dia, caros ouvintes. Cristina, há realmente sim pontos positivos, temos que reconhecer, porque hoje podemos submeter as declarações, podemos tirar o pagamento do imposto online através do Portal da Administração-Geral Tributária. Anteriormente tínhamos que preencher manualmente a nota de liquidação e por vezes até podíamos preencher erradamente e podia falhar aí alguma coisa e isso é um risco muito grande. Devemos preencher as coisas no portal e haver alguma situação, algum ponto qualquer que estejamos a errar, o portal já nos alerta daqueles erros que estamos a cometer e a gente já logo no momento, antes de submeter qualquer imposto, já corrige. Há esses pontos positivos, sim. Podemos de qualquer das formas submeter a qualquer hora da noite sem ter que aguentar as filas na repartição fiscal ou ter que mandar a pessoas a estar horas e horas à repartição fiscal e até isso também diminui um bocadinho o esforço da Administração-Geral Tributária em termos de emitir ou não as notas de liquidação, porque eles eram obrigados a fazer esse pagamento e as filas do banco e tudo mais, isso é realmente um ponto positivo.
Os pontos negativos têm a ver com a própria funcionalidade do portal, né? O portal funciona muito mal. Eu fiz aqui um teste agora, logo tanto quando iniciamos aqui a sessão, estava aqui a fazer um teste em tentar submeter um ficheiro SAFTE. Está já há mais de 10 minutos, mais ou menos, a processar. Do processamento não sai, fica ali, gira, e hoje estamos ao meio do mês e já estamos com esse problema, né? Imagina quando chegamos ao final do mês, como é que vamos estar? Se ao meio do mês estamos nessa situação, vamos lá ver quando chegamos ao final do mês, onde o fluxo de informação e o fluxo de utilizadores é maior, como é que vamos ficar? Tivemos muitos problemas relativamente ao portal no mês de maio. No mês de abril, os problemas de fórum, mas não foram tantos, talvez porque são poucos os contribuintes que estão no regime de exclusão, mas o mês de maio, porque a maioria está no regime geral e foi realmente uma odisseia, como tu dizes. É uma história para contar. Acho que há menos de 2 anos e meio, quase 3 anos, que temos o IVA, temos tido muitos problemas e lembro que em 2019 foi um mimo. Não tivemos tantos problemas no início da entrada em vigor do imposto, quanto tantos problemas como temos agora. Eu às vezes digo-me assim, deixa-me voltar em 2019, outubro, novembro, dezembro, porque não tivemos tantos problemas assim com o portal. Não sei se eram poucos contribuintes que estavam no regime geral e que tinham essa obrigação, mas tínhamos alguns que preencher a mapa de fornecedor para aqueles que estivessem no regime de não sujeição, mas ainda assim os problemas eram porque o ficheiro do mapa que nós preenchíamos dava errado, mas se preenchêssemos uma a uma lá, o portal recebia e ia, podíamos de certa forma preencher o mapa e o portal aceitava mais do que uma linha do ficheiro e ele aceitava o template e dizia-me logo no template, no meu ficheiro, que há um erro no template, na linha X do teu template, e eu podia abrir a linha X do template descarregado no portal e poder então corrigir este erro e submeter a declaração. Não sei o que é que aconteceu de lá para aqui, que as coisas começaram a ficar cada vez mais complicadas. E cada vez que mexem no portal, tudo fica mais complicado ainda. Tive situações agora em maio, em que eu preencher a declaração modelo 1, que já estava preenchida, e a informação desaparecia. Volto eu a preencher tudo novamente. Uma coisa que podias fazer em 5 minutos, mais ou menos, ou 10 minutos, porque até a informação já está tudo em ficheiro, né? Porque já preencho as declarações no formato Excel, ela já fica ali toda bem preenchida e eu só tenho que tirar do formato Excel para passar para o portal. Aquilo é uma coisa que se faz em 5 minutos e eu fiz aquilo em mais do que 3 dias ou 4 para poder preencher uma única declaração que podia ter sido preenchida em 5 minutos. Acho isso um desrespeito pela classe, até porque nós fazemos muito para a contribuição aos cofres do Estado. Hoje em dia já não é possível pagar o imposto sem que seja acompanhado de um contabilista. Tem que haver mais respeito, como disse a doutora Raquel no programa anterior, tem que haver mais respeito pela classe. Porque é um trio, contabilista, contribuinte e a Administração Geral Tributária. Todos nós temos que trabalhar os três em conjunto e zelar para o bem-estar de todos, do contribuinte, da própria Administração Geral Tributária e do próprio contabilista. É possível sim que o portal funcione com a colaboração de todos, desse trio amoroso. Com ele vamos funcionar assim bem, se sempre que a Administração Geral Tributária quiser fazer uma alteração, peça-nos por favor que façamos o teste e que o teste seja feito com algo real. É preciso que façam o teste com algo real e isto temos andado a pedir constantemente, que quando tiverem que fazer um teste, antes de meterem aquilo no ar, peçam-nos para fazer aquilo em formato real. Quando eles fazem aquele teste, é como se eles estivessem a fazer uma simulação. E a simulação feita, quem já tirou a carta de condução sabe que aquela simulação feita no simulador não é a mesma coisa que ir à estrada. Eu quando vou com o carro à estrada, não é a mesma coisa que estar no simulador. Eu no simulador fico toda feliz porque estou lá no simulador e não tenho carros à minha frente, de um lado para o outro, não tenho o táxi que entra a qualquer momento para passar à minha frente e eu ter que lidar com aquela situação. E no simulador eu vou andando sem qualquer medo e às vezes com um bocadinho de medo e vou ali, parece que estou a brincar. É o que a GT faz quando está a simular, depois de fazer as alterações e vai simulando o imposto como quando o contribuinte estivesse a pagar. Nós estamos lá na estrada, juntamente com o táxi, com aquele condutor que conduz mal, com tudo mais e mais alguma coisa. Temos os erros e temos que corrigir os erros ou alertar a Administração Geral Tributária dos erros com situações reais. Peça-nos, por favor, nós estamos dispostos a fazer esse teste real, a ir para a estrada, não com simulador, mas com informações reais, para que esse trio amoroso possa funcionar e fazer aqui um bem maior para o país, para o Estado, para que as contribuições sejam realmente postas
sem qualquer perturbações do contabilista, do contribuinte e o próprio estresse da Administração Geral Tributária, da área técnica, das reclamações, e porque mais também há situações que a própria Administração Geral Tributária reconhece que existem erros, mas que muitas das vezes não os admitem, que os erros existem e que nós temos, tanto quanto disse o Dr. Ares, que temos que mostrar evidência de uma coisa que é do conhecimento de todos. Já estivemos horas a tentar submeter uma declaração e ainda temos que estar a mostrar evidência de um erro que é visível. Eu já volto assim, Isabel, já volto assim. Vamos sair um bocadinho do Luanda e vamos ao encontro dos membros do CPCA no AMBO. Vamos encontrar os membros do CPCA, o Henrique e o Alfredo Vidal. Henrique, dificuldades que tiveram com o funcionamento do portal do contribuinte, pontos positivos e negativos, e que melhorias deixam como recomendação para a Administração Geral Tributária, que este programa é só aquele programa, desde a semana passada estamos a abordar a problemática do portal do contribuinte e, pelo que eu sei, a Administração Geral Tributária está em silêncio, só a ouvir aqui todas essas contribuições, essas reclamações à volta do mau funcionamento que tem sido lidar com o portal do contribuinte. Bom dia aos colegas contabilistas. Obrigado pelo convite que me foi formulado. Estamos aqui mais uma vez a dar o nosso contributo. Foi um estresse total, eu digo sempre isso, foi um estresse e até um certo ponto frustrante, porque o mundo cada dia mais vai se tornando digital e nós, através da Administração Geral Tributária, tivemos essa oportunidade de termos um portal que reduzisse os processos físicos, nos poupando mais tempo, mas nos últimos meses, finais de 2021 até 2022, estamos aqui no primeiro semestre ainda, o portal tem enfrentado muitas dificuldades, em parte porque vão se agregando muitos serviços no portal, mas eu esperava que, à medida que vão agregando, forem se preparando o suficiente para dar resposta aos que de forma a apresentar, porque agregando mais serviços torna aquilo mais pesado. Os contribuintes, muitos que entregavam processo físico, as repartições também foram adaptando à realidade do portal e foram via portal. Mas nas últimas vezes tem sido muito difícil trabalhar no portal, tanto que eu tive que dar ao processo a um outro colega, que eu não estava conseguindo mesmo trabalhar. Só para ter uma noção, eu fiquei um dia, de manhã até 0 horas, a tentar meter uma declaração no portal. Eu entrava, começar a preencher as informações, chegava o momento para gravar, aquilo girava por ali 30 minutos e dava um erro. E enquanto gira, às vezes o portal pergunta ou cancelar a sessão. E eu, às vezes, não consigo clicar e pretendo continuar porque o portal ainda está a processar. Está a processar, mas no fundo você vê uma informação a perguntar se você continuar a trabalhar no portal. Não tendo resposta para isso, o portal reinicia por si. Você perde todas as informações que foi metendo, mesmo até momentos que as informações já do nada desaparecem. Você já gravou as informações, vai à busca das informações para atualização ou para submissão, validação. Você não consegue, porque o portal simplesmente faz desaparecer as informações. Que reportar, às vezes, a gente não tem aquela empatia e entender a frustração, o estresse, a dificuldade que causa ao contabilista e simplesmente vieram dar-nos aquela resposta de 3 dias. Também não foram 3 dias bons, porque as dificuldades continuaram. Em janeiro, eu submeti o mapa de remunerações via portal e era mesmo linha, porque eu desconfiava sempre com o template, porque com o template já tive muitas dificuldades, mesmo com o mapa de fornecedores, anexos de fornecedores, quando eu tivesse a submeter. Naquilo de preencher, só tinha mais certeza de que as informações que estou a colocar estão a ser aceitas à medida que você vai gravando e validando, mas quando você submete via template, preenche tudo, ao carregar é na forma de preencher o template, então preferia preencher linha a linha. Fiz isso no mapa de remunerações de janeiro, fevereiro e em março não consegui submeter através do mapa no classificador, usar o A12, é o que já tinha utilizado em fevereiro, o remuneração. Em março tive que voltar a conseguir submeter a uma explicação que um colega me disse que eu tinha que submeter a primeira vez. A informação desaparecia, mas voltaria a carregar a segunda vez para validar,
desaparecia e a terceira vez clicava diretamente no submeter. Isto aqui é uma coisa que nem a GT explicou aos contribuintes, mas um colega, não sei onde é que o colega descobriu isso, e deu-me essa instrução. Mas houve momentos que muitos tentaram essa mesma forma, não ter êxito. Então, acho que a GT tem que melhorar o trabalho que faz com o portal, evitar as manutenções. No final do mês, as manutenções que fazem, às vezes, coincidem com o período de submissão das declarações que nós temos. E o que aconteceu nesse ano aqui coincidiu, como tem acontecido, que foram menos problemáticos, porque as pessoas ainda tinham a opção de entregar o físico lá nas partições. E agora, se verificarmos o artigo 51 do Código do Imposto Industrial, isso aqui é permitido, mas quando se vai à repartição, às vezes não fazem, menos que você leve lá o processo para submeter a partir da questão. Então, isso cria embaraço. O ambiente agradece quando nós evitamos os papéis e trabalhamos mais com o portal. Então, acho que a GT tem um grande desafio. Tem que continuar a trabalhar, mas em parte tem que ser flexível com os contabilistas. Os contabilistas trabalham para os contribuintes e trabalham para o Estado, que é que ajudam na arrecadação dos receitos. Então, acho que deve existir uma boa colaboração entre nós, contabilistas e a Administração Geral Tributária. Muito bem. Agora vamos chamar o Alfredo Vidal. Alfredo Vidal, bom dia, seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, obrigado. Bom dia, caros ouvintes. Estamos aqui para darmos nosso contributo naquilo que se quer. Muito bem. Alfredo, portal do contribuinte no AMBO, como é que foi lidar até ao momento em que conseguiu submeter a sua primeira declaração, modelo 1 do Imposto Industrial? Primeiro, destacar aqui que o portal do contribuinte, durante o período de 2019, 2020 e agora em 2021, pelo menos até em 2020, o portal portou-se muito bem. E que também ainda a versão anterior, de 2015 até ao período de 2019, quando nós tivemos essa nova versão, também foi um bom portal. Mas esta versão que nós estamos a ter, de 2021, é um caos. É uma dor de cabeça para todos os contabilistas. Muitos problemas, principalmente na submissão da declaração modelo 1 do Imposto Industrial. Verificamos isso durante o mês de abril e, concomitantemente, durante o mês de maio. Tivemos que passar dias e noites para conseguirmos submeter as informações. Muitas das vezes davam erros, outras vezes as taxas de imposto industrial, que atualmente é de 25%, momentos que aparecia 30%, há momentos que aparecia 35%, há outros momentos que aparecia 20%, foi realmente um caos. Também a questão relacionada com a declaração M7, que é a declaração do IVA, também é uma outra catástrofe, porque muitas das vezes, quando nós estamos a submeter o mapa de fornecedores, o respectivo anexo de fornecedores, muitas das vezes, ao preenchermos linha a linha, por vezes, ao submeter o IVA suportado, é igual ao IVA dedutível, mas na mesma o portal diz que não é igual. A pessoa entra lá, verifica, está tudo correto, mas diz que não é igual. Outras vezes, o valor a pagar do IVA, muitas das vezes aparecia como se fosse o IVA a recuperar, então está a ser uma experiência não nada boa. E isso está a fazer com que os contabilistas trabalhem fora de hora, fora de prazos, tem causado constrangimento no funcionamento normal. Verifiquem que também nós verificamos situações em que a Administração Geral Tributária já estamos a ter dificuldades nas submissões das declarações, mas também estamos a receber notificações relacionadas a exercícios anteriores. Isto aqui aconteceu com muitos contabilistas. Outra situação que é importante aqui destacar é a dificuldade da internet. As comunicações em Angola estão, na verdade, difíceis atualmente. A própria Unitel, que seria a melhor rede de internet para nós, também está a apresentar variadíssimas dificuldades e isso tem provocado dificuldades imensas no nosso trabalho atualmente, que nós estamos a passar para o regime de que todas as declarações fiscais passam a ser eletrônicas. Também outra situação que é importante é que a repartição fiscal tem conhecimento das dificuldades que nós contabilistas estamos a atravessar, porque eles também, quando o portal está para os contabilistas, está para todo mundo, eles também não conseguem nenhuma nota de liquidação,
mas muitas das vezes, para submeter a declaração de forma física, eles dizem que não, o volume de faturação é superior a 10 milhões de kwanzas, tem que ser via portal. Não temos nenhuma outra orientação para submeter essa declaração de forma física. Então, isto tem trago dificuldades para todos os profissionais a nível de contabilidade. Aqui nós no AMBO, no Planalto Central, nos encontramos em zonas em que, por vezes, é importante estar numa grande elevação para poder apanhar rede, porque quando você está numa baixa, não estás por cima da montanha, não estás numa zona com relevo, é muito difícil apanhar a própria rede de internet. Então, isso tem dificultado muito mesmo nas submissões das declarações, quer seja as anuais, assim como as mensais. E outra situação que é muito importante é a questão que acontece agora também com o mapa de remunerações, em que muitas das vezes nós estamos a lançar linha a linha para cada trabalhador e que muitas das vezes o número de contribuinte vem errado. Coloca o número de contribuinte, aquilo que está no bilhete de identidade do funcionário, mas diz não, está errado. Outro momento, coloca o mesmo número de contribuinte, aceita. Os engenheiros das tecnologias da Administração Geral Tributária precisam trabalhar muito para que consigam então filtrar a base de dados da Direção Nacional de Emissão de Bilhetes com o portal da AGT, porque isso também depois dificulta. Nós, contabilistas, temos que recolher os bilhetes dos colaboradores, levar para a repressão fiscal para emitirem algumas vezes números de contribuinte. Isso também tem dificultado muito nosso trabalho. Se fizesse já um trabalho de base que é migrar a base de dados dos serviços de identificação na base de dados da Administração Geral Tributária, isso facilitaria para que não haja esses erros dos dados de identificação dos contribuintes. Então, são mais ou menos essas situações que conseguimos verificar à medida em que nós fomos trabalhando com o portal e à medida em que nós estamos também conhecendo ele de acordo com as mudanças que tem introduzido. É que a cada momento que fazem manutenção no portal, há sempre uma aba que está a funcionar bem, que deixa de funcionar. É o que acontece, o portal está a funcionar bem, final de semana, manutenção. Na segunda-feira, quando tentamos entrar no portal, há sempre uma aba que esteve a funcionar tão bem, lindamente, mas com a manutenção, parece que pioraram. Este ponto que destaca aqui com relação às manutenções e que depois deixa de funcionar, eu estou sempre a levar este caso àquele que temos no escritório. O informático chega porque não estamos a conseguir imprimir, a impressora tem um problema, ele mexe para fazer a impressora funcionar. Quando nós começamos a imprimir, de repente ele já deixa outro problema. Isso é muito comum a acontecer com os informáticos nos departamentos, quando são chamados para tratarem de um problema, eles resolvem aquele problema e deixam outro problema. Este caso tão simples que temos diariamente nos nossos gabinetes, nas empresas em que vamos passando, encontramos no portal do contribuinte. Sempre que há manutenção, depois da manutenção, o que já funcionava lindamente, eis que volta a ter problema. Ou seja, voltamos a estaca zero. Assim mesmo. Não é possível, Alfredo. Essa de no AMBO ter que ir à procura de uma elevação para ter sinal e funcionar. Quem trouxe a ideia de criar aqui um imposto 100% eletrônico não conhece Angola. Não conhece Angola, nem tão pouco. Porque não é possível. Nós íamos ter aqui quase todas as províncias de Angola. Os colegas estão aqui a mandar SMS, as comunicações estão péssimas, não conseguem entrar. Nós só temos comunicações a funcionarem todos os dias muito mal. Luanda é que se vê. Caro ouvinte, em a edição 216 do Contas na Hora, é um momento de intervalo. Regressamos já para continuar a nossa conversa. Estávamos a falar até bem pouco tempo com o Alfredo Vidal e o Henrique Remédio, que são da província do AMBO e deixaram aqui as contribuições em sede destes programas que estamos a fazer à volta das principais dificuldades que temos tido ao lidar com o portal do contribuinte. É um momento de intervalo, Sr. Santos, e já regressamos. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-lo com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer jus ao lema Confiança no Futuro. Fazemos sempre o que for necessário para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos o que mais ninguém faz com toda a tranquilidade. Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo.
Fazemos o nosso melhor hoje, acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam feliz. Para que continue a fazer de nós o melhor banco de Angola. Já pensou no que podemos fazer pelo seu futuro? BAE, confiança no futuro. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a segunda parte sobre o tema Portal do Contribuinte, ou seja, estamos aqui com os contabilistas do país para ouvir os relatos dos contabilistas a nível nacional sobre as dificuldades em ser do Portal do Contribuinte. Eu vou voltar a Luanda e em Luanda encontro a Isabel. Tenho que voltar a ti novamente. Eu tenho estado a me perguntar como é que vamos descansar, Isabel? Nós só fazemos parte daquele grupo que recebe reclamações do Portal de Cabinda ao Cunene e do Mar a Leste. Tudo nos chega. Até de madrugada estamos a receber. Isabel, já conseguiste dormir 8 horas? Já deu para recuperar alguma coisa, Isabel? Consegui dormir 8 horas agora a partir desta semana, Cris. Depois do dia 3, 4, mais ou menos, consegui dormir. Tu te sentiste o mesmo que eu senti? Algum momento em plena madrugada, acho que era 1 e tal da manhã, que de repente as lágrimas começaram a cair, eram tantos problemas, tantas reclamações e sem podermos dar solução nenhuma. Toda a gente aflita, toda a gente sofrida. Não é possível! O que mais dói é tu vês toda a gente tão aflita, e as pessoas a ligarem-te, a tentar saber como é que vamos fazer, e tu aí bem aflita, a tentares reportar aquilo à Administração Geral Tributária. Então arranje lá uma solução e ninguém dá resposta, ninguém diz nada, parece que todo mundo está mudo. Então o que é que acontece? Então, Isabel, conseguiste? Não consegui. 2, 3 da manhã, eu já cheguei às 4 da manhã a fazer áudios, a tentar ver se conseguisse encontrar alguma solução e arranjasse alguma resposta para ver se todos nós conseguimos resolver os nossos problemas. E o mais agravante é que essas situações sempre acontecem quase a partir do dia 20. Eu já sei que a partir do dia 20 o portal não vai funcionar. Já vai começar a deixar de funcionar. Parece que ela começa já à espera do salário, né? Então é nestas alturas que o portal devia começar a funcionar melhor, porque assim, principalmente a maior parte das empresas hoje em dia tercializam, né, os serviços a um gabinete. E, por norma, elas têm o seu tempo para organizar a informação. E este tempo que ela leva para organizar a informação vai mais ou menos, por exemplo, as 2 últimas semanas do mês de maio, elas estão a organizar basicamente no início do mês de junho. E quer dizer que as informações começam a chegar ao gabinete à volta do dia 10, mais ou menos, para as pessoas poderem começar a ser submetidas. E nessa altura, começam as coisas a serem submetidas e o portal já começa a funcionar muito mal. Hoje temos muitas declarações para submeter. Temos a declaração de IRT, temos a declaração de imposto industrial, temos a declaração de imposto sobre valor acrescentado. Vem aí também, se calhar, a declaração de retenção na fonte, que também possivelmente será uma declaração. Hoje temos muitas declarações de submeter ao mês. E se o portal não começa a funcionar, como disse a doutora Raquel e disse-me bem, não vamos pôr todos a serem submetidos até ao último dia do mês. Pusemos prazos mais alargados para umas, prazo menos alargado para as outras e ainda temos a prerrogativa do IRT. Começa agora a chatice do IRT agora para este mês e que algumas coisas ainda não estão a funcionar bem. Ele está a tributar sobre o abono de família, que não devia, porque é só 5% sobre o salário base, mas está a tributar mesmo o valor abaixo de 5% do salário base e a declaração não está a funcionar ainda bem. Já também em algumas situações eu disse para verem a semelhança do portal do INSS, porque funciona bem, tu chegas lá, já encontras as informações anterior, dá-te a opção, quer buscar a declaração a zero, quer buscar declarações já com dados anterior, quer buscar declarações com outros dados, e ela te dá essas 3 opções e tu consegues ter essa opção. E não temos tido problemas que todos os meses estamos a utilizar, e o prazo até é muito mais curto com relação às outras entidades, com relação à AGT, e no entanto não temos tido chatices com isso. Temos que cadastrar tudo a partir do portal, conseguimos fazer tudo online, sem qualquer chatice. É diferente da Administração Geral Tributária, que temos bastante problema, tudo temos que solicitar à AGT, tudo temos que reportar, tudo queremos fazer, quando tudo podia ser possível e ser feito a partir do portal da Administração Geral Tributária. Tínhamos no início da implementação do Imposto sobre Valor Acrescentado a possibilidade de submeter as declarações offline,
Isto até hoje não ficou, não sei por que carga d'água o que é que aconteceu, porque havia esta possibilidade de haver essa submissão offline por causa da questão da situação da internet. Não sei se isto está em carteiras até hoje, desde 2019, não sei o que é que aconteceu, mas era uma questão de começarmos a ver e entrar em análise. É possível sim as coisas funcionar, mas tem que haver vontade da parte de todos. Muito bem, Isabel, tem que haver vontade da parte de todos. E de Luanda, vamos ao Conde Cubango. Finalmente vamos ter Conde Cubango. Joaquim Elias, bom dia e seja bem-vindo a Luanda. Muito bom dia, dona Cristina. Bom dia, Contas na Hora. Bom dia, Angola, de Cabinda ao Cunene, do Luau ao Lubito. Um bom dia. Quando Cubango foi possível submeterem as obrigações com estes problemas todos que os colegas já estão aqui a reportar desde a edição passada? Como é que foi lidar com o portal do contribuinte? A propósito, quando Cubango, a internet funciona em pleno? Dona Cristina, falando a verdade, é que não foi possível. A internet aqui não funciona em pleno. Para dizer que nós só temos 2 operadoras, a Unitel também funciona na meio gás e Angola Telecom que quase não funciona, infelizmente. A Movicel só temos de nome, porque não funciona mesmo, infelizmente. Eu não sei se a distância tem influenciado também nessas falhas, mas eu não quero falar, portanto, das vantagens já se falou muito. Eu quero apenas contribuir com um pensamento diferente. Tenho estado a pensar da seguinte forma. Se antes da implementação do portal, tenho a certeza absoluta que a AGT, junto com o Ministério das Finanças, fizeram um levantamento com base à estrutura que a AGT tem. Estou a falar em termos de quantidade de contribuinte. Fez o levantamento. Se fez o levantamento, tenho a certeza também que o servidor que foi adquirido, que suporta o portal, vai de acordo com a quantidade de contribuintes que o país tem. Logo, não há razão de haver falhas. Se fez este levantamento. Então, se houve esse levantamento e há falha, essas falhas existem prepositadamente. Tenho estado a refletir, se calhar é um mecanismo. Aliás, estou a fazer agora uma acusação à AGT. Se calhar pode ser uma forma que a própria AGT encontrou para alargar a base tributável através das multas, porque não é possível. Infelizmente, está a causar grandes problemas e está a danificar a nossa saúde, nós enquanto contribuintes. E eu digo isto com toda a tranquilidade, porque eu estou sentado aqui nesta cadeira desde as 18. Até agora o sistema não responde, infelizmente. Estou há 4 dias, nós hoje estamos no 13º dia, dona Cristina. Infelizmente, até agora o sistema não responde. Corremos o risco de não submeter as declarações a tempo e depois vamos submeter fora do prazo e ali já surgem as multas. Okay? Estamos a prejudicar os contribuintes por uma culpa que não é nossa. E a própria AGT não se pronuncia. Ali está a razão de me fazer uma acusação à AGT, porque se não fosse uma situação prepositada, pelo menos a AGT devia emitir comunicações. Não emite relativamente a essas falhas. Não emite. Se calhar a própria AGT junto com o Ministério das Finanças, eu associo muito a AGT ao Ministério das Finanças, porque parece que é quase a mesma coisa, devia encontrar um mecanismo. Se não se fez o levantamento, devia primeiro fazer o levantamento para saber quantos somos em termos de quantidade, para que possa-se comprar um servidor que vai de acordo com a quantidade de contribuinte que o país tem. Quando o Cubango é um caso sério. Já não temos comunicações. Angola Telecom, ficamos 2 meses sem Angola Telecom funcionar. Só há uns 4 ou 5 dias é que a rede restabeleceu, porque havia problemas, se calhar, de comunicações, não sei. Há problemas, grandes problemas. Conseguimos submeter, tivemos que sair do Quando Cubango para o banco. Só sei que foi possível. Mas também já fora do prazo. Eu acho que é um problema que espero que a própria AGT consiga resolver o problema, porque estamos a passar mal, muito mal. Se hoje estou no 13º dia, não consigo me comunicar com o meu amigo portal, imagina quando chegar lá no dia que todo mundo praticamente estarão a manusear o portal, como é que fica? Muito bem. Eu, quando Cubango aqui, a reportar as principais dificuldades que têm tido no dia a dia do tratamento das obrigações fiscais no portal do contribuinte. Sair do Quando Cubango, ir na província vizinha da Huila para conseguir submeter as obrigações
obrigações fiscais, esta informação nunca nos chegou. Estamos a ficar a saber aqui hoje a dificuldade que é lidar no dia a dia do tratamento das obrigações fiscais. Nós queremos pagar. Os contribuintes, os contabilistas estão dispostos a pagar, a tratar da sua informação mês a mês e submeter junto do portal do contribuinte. Infelizmente, o portal do contribuinte é um dia sim, um dia não, um dia também não, e assim sucessivamente. Já vamos ao dia 22, a mesma reclamação, não se consegue trabalhar em condições. Sangue Silvestre, eu acho que não lhe tinha perguntado as recomendações que quer deixar para a Administração Geral Tributária. Uma das recomendações para a Administração Geral Tributária, eu acho que devem trabalhar mais no seu controle interno, porque se eles tiverem um controle interno muito forte a nível do seu sistema informático, talvez eles poderão reconhecer as dificuldades que nós, membros OCPCA e os outros colegas que têm passado várias dificuldades na submissão das declarações, tanto anuais como as mensais. Outra recomendação é que os e-mails que eles nos fornecem para fazermos o reporting das nossas dificuldades, dos erros, eles têm que se esforçar em responder em tempo oportuno. Os meios de comunicação, como o call center da AGT, muitas das vezes também têm deixado muito a desejar. Tem que meter algumas pessoas que conhecem bem da matéria para poderem nos dar explicação com precisão. E um dos pontos mesmo a frisar é que eles têm que trabalhar muito, olhar bem para o seu sistema, que é o portal do contribuinte. Muito bem, Sangue Silvestre. Fica aqui então as recomendações. Isabel, eu vou chamar novamente a Isabel, porque o portal do contribuinte tem que ser o menino dos olhos bonitos da Administração Geral Tributária. O portal está sempre em coma. Umas vezes como induzido, como eu digo às vezes, porque cada vez que há manutenção, depois deixa de funcionar em pleno. A professora Raquel e a Isabel, vamos já falar as três. Eu tenho estado a pensar assim, como as penalizações estão numa lei, cada vez que um imposto passa do prazo, já tem juros e já tem multas. A minha sugestão para a Administração Geral Tributária é tem que se criar um regulamento, uma lei que acautela as falhas do sistema. Mas o problema é demonstrar essas falhas do sistema, porque é como houve um colega que disse aqui, disse bem, nós vamos às repartições fiscais e vão-nos dizer que não tem reporte de nada. Porque nem todos os contabilistas conseguem na hora e têm a percepção da hora e que isto é um erro. Não, tentam uma vez, duas vezes, três vezes e não conseguem. O que é que fazem? Peguem nas coisas e vão à repartição. E às vezes o que é que acontece nas repartições? Eu vou ver o que é que se passa e depois digo-lhe alguma coisa. E ficam ali durante 2 ou 3 dias, entretanto o prazo passa. E depois vai dizer ao contribuinte, dizer, não, olha, nós não temos conhecimento de nada. E o prazo já passou. O problema também é esse, também é nós que temos de estar constantemente a documentar tudo o que acontece no portal, todos os erros. Olha, enquanto estavam a gravar este programa eu estive a tentar fazer declarações do IVA. Não submete. Gravei, fiz tudo, está ali a moer não submete. Pronto, amanhã de manhã vou submetê-las. Gravo e faço o que posso e vou submeter. Isto não é sistema. E eu sei que se isto acontecer no dia 30 de julho, no dia 1 de julho, quando eu estiver a submeter, tenho multa e vou às finanças e eles vão dizer, não tenho conhecimento de nada. Tem, porque eles sabem que o mês todo o portal não funcionou a maior parte dos dias. Não é uma questão só de regulamento, porque é assim, porque esse regulamento nós vamos ter que sempre fazer, vamos ter que sempre provar aquilo que estamos a fazer e a dizer. O contabilista não é mentiroso. Se for mentiroso, já está na profissão errada, não deve ser mais contabilista. É isso mesmo. A mim o que me faz confusão é que também depreendem logo que o contabilista, ele quer, ele não quer pagar os impostos, nem quer pagar as multas e os juros. É mentira. Eu digo que 90% da classe está preocupada com esta situação. Não digo que estão todos, porque há pessoas, há deles desleixados que a gente sabe, mas 90% estão muito preocupados com aquilo que se está a passar. A nossa vida está sofrível, nós estamos a sofrer todos os dias. Mas, professora Raquel, aqui é surgir mesmo uma lei que diga assim, caso exista falha do sistema, automaticamente é de caráter obrigatório compensarem esses dias. É para termos a compensação numa lei e assim, o que é que vai acontecer se existir compensação numa lei? Evitamos estar a incomodar de minuto a minuto a Administração Geral Tributária, não estamos sob pressão, porque já está aí devidamente calculado de quando o sistema tiver problema.
porque não é isso que não está escrito em lado nenhum. Mesmo estes 3 dias dados pela Administração Geral Tributária, ir a fundo disso é uma compensação ilegal. Cristina, não foram 3 dias, porque a primeira manhã não funcionou. Não funcionou, exatamente. Quando li aquele comunicado com 3 dias, eu disse, não, houve um erro. Faltou 0. Eu pensei logo, não é possível, faltou 0. É dia 30 de junho e não 3 de junho. Faltou 0, só pode. Olha, e aí ficámos estes 3 dias. Sim, Isabel? Sim, e tivemos aquela situação em que todos os impostos vinham com 1976. Também. Pois é. E ainda há uma outra situação. Se os colegas forem ver as declarações dos períodos anteriores que foram submetidas dentro do prazo, elas aparecem quase todas submetidas fora do prazo. É preciso analisar isto. Estamos a ver daqui a uns tempos a Administração Geral Tributária a notificar quase todos os contribuintes porque as declarações foram postas fora do prazo quando elas foram submetidas dentro do prazo. Sabes o que é que foi isso, Isabel? Nessa estarem a mexer para consertar um problema nas manutenções, andaram a anular tudo, depois eles mesmos submeteram e ficou conotado como sendo fora do prazo. Ainda bem que estamos a abordar aqui no Contas na Hora. Entrei no contribuinte e aparecia fora do prazo. Entrei no outro e disse, não é possível, deixa-me ver outro. Fora do prazo. Ligo para alguém da Administração Geral e digo assim, põe todas as declarações fora do prazo. Eu, não, a sua visualização vê fora do prazo, mas a minha vê dentro do prazo. Eu disse, sim, mas aqui uns tempos estou eu a ser notificada porque declarações foram todas fora. É bom, vão depois entrem nas declarações do IVA anteriores e vão ter esse problema. E que a Administração Geral Tributária se calhar já tem que alertar aos técnicos da fiscalização que isso é um problema de sistema, para que depois não andemos aqui a receber notificações. E depois houve uma outra situação, que tu vais submeter o ficheiro SAFT e ele diz assim, o número de contribuinte não corresponde à base de dados. Então, se eu já entrei na base de dados com o número de contribuinte, então como é que não corresponde se eu entrar no SAF? É uma base de dados acessória à base de dados da Administração Geral Tributária. Devia funcionar e tu não consegues submeter o SAF porque ele não liga o número de contribuinte do sistema do portal com o outro sistema adicional ao ficheiro SAFT. São esses problemas e muitos mais outros problemas que temos enfrentado, que são visíveis para todos e que eu acho, no meu entender, que devia haver dentro daquilo que é a lei, um artigo que fala da responsabilidade solidária entre a Administração Geral Tributária e o contribuinte. Tem que haver essa responsabilidade solidária. A Administração Geral Tributária tem que ser solidária ao contribuinte quando existem esses erros que são visíveis e que tem que ser responsável sobre essa situação. Há sim responsabilidade solidária no IVA, o artigo 50 que fala sobre a responsabilidade solidária entre o contribuinte e o outro, mas tem que haver também uma responsabilidade solidária entre a AGT e o contribuinte para poder mostrar a evidência de que não sejamos penalizados por uma situação que é um erro do próprio sistema da Administração Geral Tributária e que somos nós com dor de cabeça por causa dessa situação. Outros erros são aquelas situações, principalmente na questão do imposto sobre valor acrescentado, são os erros que temos enfrentado quase todos os meses. A gente vai para submeter a declaração e de repente aparece assim 1001 erro do sistema. Às vezes diz, não é possível gravar a sua declaração. Então, mas às vezes ela já está gravada. E diz que não é possível guardar, não é possível validar e às vezes já estás mesmo no último... Já está gravado. É isso mesmo. Já estás mesmo no último dia e o sistema não funciona e naquela hora não tens como ligar a Administração Geral Tributária e quando vais lá tens que mostrar a evidência e depois é aquela coisa que a doutora Raquel está a dizer, não, e eles depois dizem, funcionou bem, ok, funcionou bem, está bem, vocês aqui funcionam bem. E no outro dia disse isso aos outros colegas, disse assim, tem que ter uma sala, ou a Administração Geral Tributária cria lá dentro da repartição fiscal, uma sala com vários computadores, a gente pega lá as nossas pastas, leva para lá e submete lá todas as declarações e depois vai-se embora para o gabinete. Porque se lá funciona tudo bem, no gabinete também tem que funcionar bem. Né? Isso quis eu fazer porque eu não estava a conseguir anexar no modelo 1 de imposto industrial. Estava tudo pronto, só me faltava colocar 1 ou 2 anexos e eu não estava a conseguir fazer. E eu peguei, fui para a repartição fiscal, peguei no meu anexozinho gravadinho numa pen, então vamos lá pôr isto. Eles olharam para mim e disseram, nós também não conseguimos. Trabalham na mesma base que nós. Esse é o grande problema. É preciso tratar uma coisa de IVA, é preciso tratar de alguma coisa mais. Agora, por exemplo, temos um imposto municipal de veículos motorizados. Eu tenho uma empresa que tem 5 milhões e 200 e tal mil de crédito, foi mal cobrado no ano passado, foi cobrado em exagero, por 2 vezes. É de barcos. Eu não consigo, a repartição fiscal aqui de Benguela não consegue compensar esse crédito.
feito. Tenho em Luanda à espera que me compensem. O prazo vai acabar no dia 30 de junho, para ele ter o selo. Mas quero ver o que é que vai acontecer. Mas o crédito está lá. Está a ver? É tudo muito complicado, porque as repartições fiscais estão limitadas, as locais estão limitadas em termos de poderes para fazer o que quer que seja, e depois Luanda não dá vazão ao excesso de coisas que lá tem. Esse é outro dos grandes problemas que nós também temos aqui. Deviam dar mais poderes às repartições fiscais, mais autonomia para resolver. Tirar uma multa de um IVA tem que ir a Luanda? Faz algum sentido? É bem documentado, bem certinho, o chefe da repartição atravessa-se e diz, não, isto está certo, tem toda a razão, tira, desonera-se da multa de juros. Não tem que ir a Luanda. Faz qualquer sentido. Há aqui coisas que não estão bem desenhadas, não estão bem feitas. Quando começarem as inspeções do IVA, como é que vai ser? Eu tenho medo para o que aí vem. Alfredo Vidal, o Alfredo está aqui a dizer uma coisa interessante. Então, o que é que estamos a viver? Um terror. Um terror. Eu não sei como é que vai ser a nossa vida. Eu tenho um pedido de reembolso de IVA. Embrulharam de tal maneira aquilo, fizeram uma confusão de tal maneira que eu não percebo como é que chegam àquelas conclusões. Assumem logo de partida, só estão a analisar a parte do IVA liquidado, a comparar o IVA liquidado com o IVA que vem no SAFT. Se o IVA liquidado que está na declaração é superior ao IVA que está no SAFT, como é que eu tenho IVA em falta? Expliquem-me. Quer dizer que até entregou a mais, viva! Está a ver? Mas não, estão-me a dizer que eu entreguei a menos, não me estão a fazer o reembolso. Não percebo, não entendo estas abordagens. E depois não é só isso, onde é que isso é tudo em Luanda. O que é que nós temos que fazer? Mandar por mail todos os anexos. As caixas de correio das repartições fiscais só recebem 20 mega, não recebem mais do que 20 mega, então nós temos de estar a repartir, a retalhar a informação em vários mails para eles receberem. Depois quem é que me garante que ele recebeu 5 mails sobre a mesma coisa que ele viu os 5 mails? Não tenho essa garantia. Nós temos que ser ouvidos. Não, e a ideia de fazermos este programa é mesmo para ficar registado, porque amanhã, quando começarem a surgir os problemas, e são problemas que vêm destas falhas todas, temos este programa que vai ficar eternamente na página da Ordem do YouTube, como referência, como salvaguarda, para dizermos, nós no dia 15 e no dia 22 de junho fizemos 2 programas só a reportar os problemas do portal do contribuinte que os contabilistas andaram a viver nos últimos tempos. Eu não disse, vou dizer aqui, eu em janeiro tinha dados para submeter a primeira declaração modelo 1 de imposto industrial. Em janeiro a declaração modelo 1 de imposto industrial não estava disponível e reportei à Administração Geral Tributária. Em fevereiro voltei novamente a tentar, a declaração não estava disponível. Eu até ainda gozei, fiz assim um comentário irônico, o portal do contribuinte está como aquele senhor mais velho da primeira repartição fiscal que no início de 2000 dizia assim, menina, é que em janeiro já vieste trazer o relatório, volta ainda, só vou regressar em maio. Para ele só tinha que começar a receber em maio e nós já tínhamos relatórios feitos em janeiro, desde que nos conhecemos na profissão, que nós em janeiro temos 1 ou 2 relatórios preparados para submeter. Isso é possível. Quem está organizado e não tem muita informação, é possível ter relatório a ser submetido já em janeiro do ano seguinte. Janeiro, fevereiro, o portal do contribuinte modelo 1 do imposto industrial não estava disponível e eu reportei isso. Tanto é que reportei que a minha primeira preocupação foi, devem pensar em compensar estes 2 meses. Claro. Porque não esteve disponível. Começou a estar disponível em março começamos a correr e era dia a funcionar, dia não funcionar, falha de um lado, falha do outro e lá fomos lutando com o portal e consegui submeter. Aqueles 3 dias do comunicado da Administração Geral Tributária foram só assim, aqueles 3 dias que eu disse, não é possível. Por falha, por erro, faltou 0. Passei 30 dias, mas afinal era mesmo verdade, só 3 dias, depois do que passamos 3 dias, e como ficou-se com a ideia de que não passamos grande coisa, se calhar foram coisas mínimas, surgiu então a ideia de fazermos este programa em que trouxemos aqui os contabilistas da Angola inteira, de Cabinda Cunene e do Mar Leste, os colegas que não conseguiram entrar, como é o caso do Mochico, Kwanza Sul não conseguiu entrar,
internet é péssima em Angola. Não funciona como deve ser. Eu fiquei um bocado assustada quando ouvi o colega falar que teve que ir para a província do lado. Da Huila, saiu do quando Cubango para a Huila para meter as obrigações. É duro, né? Isso é duro, muito duro. Pronto, é o que eu digo disso, mas é muita falta de respeito, é muita falta de consideração pelo contabilista, pelo contribuinte, porque toda a gente sabe quais são as províncias que têm problemas com a internet e que o sinal é péssimo. Tem que haver alternativas sempre para essas situações. Seja pela via do papel, seja por prazos mais alargados, tem que haver alternativa para essas situações. A net não funciona. Eu também tenho dias aqui em Benguela que a net é uma lástima. Sim, temos esse reporte de Benguela. Tanto é que nós temos situações de Benguela que tratamos aqui em Luanda, porque Benguela tem falhas de comunicação o tempo todo. O Pedro Chivela faz aqui uma nota interessante. O modelo 1 do portal do contribuinte realmente tem este erro. O campo do custo da 71 ao imprimir fica em branco e o valor aparece em baixo, em rodapé. Como é possível isso? A primeira vez que me apareceu este erro também estava a prever que valor é este. Se calhar ele vai buscar algum somatório de controlo, mas depois eu vi o que era. Não, é erro mesmo. É uma falha. Este modelo que nós acabamos de submeter ainda precisa de ser analisado com cabeça, tronco e membro. Pois é. E isso podemos preencher offline, que é extremamente importante. Para acelerarmos o trabalho, para não ficarmos dependentes, se calhar quando entrar para submeter é num clique, já foi, e não estamos ali a sobrecarregar online o tempo todo diretamente. Falamos de cabine do CUNEN, com as províncias que foi possível, não conseguimos fazer mais, mas ainda assim conseguimos falar com o Ambo, com a Huila, Benguela, Quando Cubango, Luanda e Kwanza Norte. Foram as províncias que tiveram com boas comunicações nestas duas edições. Muito obrigada a todos por essas contribuições aqui. Essas contribuições são para chegar à Administração Geral Tributária e começarem a olhar para este problema do portal com os olhos de ver, com a responsabilidade que é devida do lado da Administração Geral Tributária, mas é para ontem vermos esse problema resolvido, porque nós queremos o portal a funcionar na hora normal de expediente, das 8 às 17 horas, se for o caso, mas nunca nos põem a trabalhar à madrugada. A esperar que a solução esteja já aí. Ainda sou da opinião que é necessário criar aqui um tribunal administrativo para que essas situações possam, de certa forma, começar a ser resolvidas. Um local onde a gente possa, arbitrário, e haver esse árbitro que faz, então, valer essas situações quando não são resolvidas. O número 1 do artigo 23 da Lei Geral Tributária dá essa abertura nas garantias gerais do contribuinte, em que ele pode impugnar judicialmente todas as restantes atos da Administração Geral Tributária quando essas são, de certa forma, evidenciadas e mostradas de forma evidente de que este sofreu alguma penalização por parte da Administração Geral Tributária e que muitas das vezes não lhe foi possível ter essas coisas cumpridas por causa de um erro da própria Administração Geral Tributária. Essa é a minha recomendação e é preciso que começamos a olhar e zelar por esta situação para que as coisas comecem a ser resolvidas. Está cá o Pedro Chivela sugerir um programa convidando o PCA da AGT e o técnico principal do portal para explicar o que se passou e tem acontecido com a plataforma deles. Pois é, fica cá essa sugestão. Queremos ouvir os técnicos e muitos casos andaram a ser resolvidos. Do lado da Administração Geral Tributária também muitos técnicos ficaram sem dormir. Nós reconhecemos que temos engenheiros do lado da Administração Geral Tributária incansáveis. A cada mensagem nossa, a cada telefonema, eles são incansáveis, lutam de um lado e do outro. Pode durar 1 hora, 2 horas, mas depois nos apresentam a solução. A eles, nós agradecemos todo o esforço que têm feito para nos ajudar, mas nós não queremos estar a incomodar conforme incomodamos. Estamos a ser chatos, entre aspas, que há dias começam a olhar para nós, já vem mais que mais essa, olha, já tens mais isso. Nós não queremos isso. Queremos uma alternativa que seja conforto para todos, para não voltarmos volta e meia a reclamar com a Administração Geral Tributária, volta e meia a chamar os contabilistas, olha, vem lá reportar o que é que está-se a passar. Este programa é para ficar registado de que vivemos, temos estado a viver transtornos muito grande no dia a dia das obrigações tributárias. Nós queremos pagar os impostos. Não criem dificuldades. Criem mecanismos simples
que permitam o pagamento de imposto. Isso até parece anedótico, não é? Como é possível alguém quer pagar o imposto, estamos a pedir para rodar o mundo? Mais ou menos isso que está a acontecer. Temos que rodar o mundo para pagar um imposto? Não pode. Podem criar mecanismos para facilitar a nossa vida. Queremos honrar as nossas obrigações fiscais, honrar com cabeça, tronco e membro, mas sem falhas, que o portal esteja disponível de 1 a 1 de cada mês, 30 a 30 de cada mês, sem falha. E a conversa de cá não, podem fazer mais cedo. Quem tem dinheiro paga mais cedo. Quem não tem dinheiro depende que o seu cliente pague, que é para poder honrar as suas obrigações. Pode ir até o último dia, mas a lei diz que é até o último dia. Não me obriguem a acelerar já. Deixem disponível até o último dia e que continue a funcionar em pleno. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-lo com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer jus ao lema Confiança no Futuro. Fazemos sempre o que for necessário para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos o que mais ninguém faz com toda a tranquilidade. Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo. Fazemos o nosso melhor hoje, acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam feliz. Para que continue a fazer de nós o melhor banco de Angola. Já pensou no que podemos fazer pelo seu futuro? BAE. Confiança no futuro. E assim chegamos ao fim da edição 216 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Nós tivemos como convidados as contabilistas das províncias do Huambo, Huila, Benguela, Cuando-Cubango, Luanda e Kwanza Norte. Queríamos ter o Mochico, queríamos ter o Cunene, não foi possível. Kwanza Sul, porque a internet não permitiu com que os colegas entrassem para deixar aqui as suas contribuições. A hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, direção de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.